Olha, por baixo dos panos culturais, né? Sejam eles feitos de terços ou de velas pretas, parece que tem ali uma força única, sabe? Uma coisa primordial pulsando. Uhum. Hoje a gente vai explorar um pouco isso, os arquétipos de Nossa Senhora Aparecida e Hécate, dando uma olhada nos trechos bem legais de Aparecida e Hécate, Mães do Caos e da Liberdade, do Zair Almist. Uma investigação e tanto, hein? Porque arquétipo é isso mesmo, né? São como portais, imagens lá do fundo, nunca são prisões. Exato. E o texto do Almist vai nessa linha. Ver Aparecida e Hécate não como opostas, mas tipo como duas faces da mesma grande mãe, a guardiã dos caminhos. Duas faces. Interessante. E o que elas teriam em comum, assim? Ah, o autor lista várias coisas. Ambas vistas como protetoras dos mais frágeis, né? Dos desamparados, dos viajantes perdidos. Aquela que ajuda na jornada. Isso. E também como intermediárias entre mundos, sabe? O daqui e o de lá. E senhoras daquela escuridão que também é fértil, do mistério onde as coisas se transformam. Senhoras do Mistério. É, mães cósmicas que acolhem, sim, mas que também cobram, sabe? Exigem uma transformação de quem chega perto. Falando em Aparecida, a imagem arquetípica dela já é muito forte, né? Encontrada quebrada, aos pedaços, num rio, que é uma imagem potente para o inconsciente. Nossa, total. Ela emerge dali, ela aparece. Quase como quem diz, cheguei, a senhora do resgate que vem do fundo das águas turvas da nossa psique. Exatamente. E para o inconsciente coletivo aqui do Brasil, ela ocupa esse lugar especial, né? Da mãe que acolhe sem julgar, que desata os nós da vida, a esperança quando parece que não tem mais jeito. Uma figura que une os pedaços, né? Traz integridade. Isso. E a Hécate, como ela entra nessa conversa? Geralmente a gente pensa nela como uma figura mais, digamos, assustadora. Ela tem essa fama. Hécate é a rainha da noite, a guardiã das encruzilhadas, dos portais, principalmente das encruzilhadas da alma, sabe? Aqueles momentos de escolha crucial. Encruzilhadas da alma. Gostei disso. Ela ilumina essas escolhas, mas com uma firmeza ancestral. O texto até contrasta isso com a doçura que associam à imagem cristã. Ah, então tem uma diferença aí na abordagem. Tem, Hécate não só abre o caminho, ela meio que exige uma morte simbólica para que possa ter renascimento. Não é só pedir e receber. Morte simbólica. O que seria isso na prática? Tipo, deixar algo para trás? Exatamente. É o desapego radical de quem você achava que era, de padrões velhos. Deixar morrer uma parte para outra poder nascer. Hécate exige que a gente caminhe pela porta que ela abre, encarando o que tem lá. Transformação com entrega, sabe? Entendi. E essa ideia de exigência, de travessia, me parece que conecta com outro ponto que o Almest levanta, né? Sobre o problema da crença. Uhum. Ponto central. Ele sugere que o aprisionamento real não está na devoção em si, mas quando a gente se funde com a crença, quando a identidade vira a própria crença. Precisamente. A armadilha é essa fusão. Ele até dá exemplos, tipo o devoto fervoroso de Aparecida que não ousa questionar nada do dogma. Ou o ocultista super imerso na tradição de Hecate que acha que só aquilo serve, né? Exato. Os dois, nessa rigidez, acabam perdendo a liberdade. Ficam presos na própria redoma. Então, a chave seria usar as crenças de um jeito mais fluido. Como ferramentas. Isso. Não ser possuído pela crença, mas usar ela. Como uma máscara que você veste por uma dança e depois tira. Uma visão bem alinhada com a magia do caos, por exemplo. A crença como instrumento flexível. E para treinar essa flexibilidade, o autor propõe até um desafio prático, né? Uns rituais. Sim, um desafio duplo, um para cada uma. Focado em desprogramar essas correntes que a gente mesmo cria. Legal. Como seria o de Aparecida? O primeiro, para Aparecida, usa vela branca, água com sal. A ideia é pedir para a mãe das águas ocultas mostrar o que está prendendo a gente por dentro, sabe? E deixar isso afundar, dissolver, como a imagem dela que emergiu das águas. É mais entrega, purificação. E o de Hecate? Deve ser diferente. É mais ativo. Usa vela preta, talvez uma chave, uma corrente simbólica. O foco é queimar as máscaras dessa identidade fixa, dissolver essa fusão com a crença. Tocar a corrente ou a chave
E afirmar internamente: eu não sou minha crença. Quebrar os grilhões com a luz de Hecate, afirmação, libertação. Nossa, faz muito sentido. A síntese que fica é que a gente nasce sem dogma nenhum, né? Toda crença é, de certa forma, instalada. Exato. E perceber isso permite usar essas forças tremendas como Aparecida e Hecate de um jeito mais consciente. Elas deixam de ser correntes invisíveis. Uhum. E viram ferramentas, aliadas. Isso. Então, elas não seriam opostas, mas espelhos da mesma força. A mãe que abre caminhos, mas que exige que a gente caminhe por eles de verdade, sem as ilusões que limitam. E a reflexão final que o texto parece deixar no ar é essa, né? Se a gente nasceu livre de dogmas, quais foram se grudando na gente ao longo da vida sem a gente nem notar? E talvez o convite mais profundo seja olhar para essas figuras imensas, Aparecida, Hecate, não como mestras distantes para obedecer cegamente, mas como parceiras na jornada interior. Uhum. E aí perguntar: que véus, que correntes a gente ainda precisa reconhecer, desatar, quem sabe até queimar, para poder finalmente sentar no trono da nossa própria vontade? Fica a provocação.